Um pequeno castelo no coração da cidade de São Paulo se tornou um dos lugares mais assombrados do Brasil. Uma disputa de poder entre membros de uma família rica da antiga elite paulistana acabou em uma terrível tragédia. Dizem que as almas das vítimas ainda não descansaram e se recusam a deixar o imóvel que ficou conhecido como Castelinho da Rua Apa. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E deixe nos comentários casos que vocês querem ver aqui no canal. Agora vamos ao caso. O Castelinho da Rua Apa foi construído no ano de 1912 pela família dos Reis. Ele ficou conhecido como Castelinho por conta de sua arquitetura peculiar, inspirada em castelos medievais. A residência fica na esquina da Rua Apa com a Avenida General Olímpio da Silveira, perto do Minhocão. A família dos Reis construiu o Castelinho como forma de demonstrar todo o seu poder e influência na época. Era muito comum que a elite paulistana que morava nessa região na década de 30 construísse casas grandes e chamativas para refletir seus status. E essa competição resultou nas mansões excêntricas que vemos hoje em dia no centro de São Paulo. A família dos Reis era dona do cinema Broadway, um dos mais importantes da cidade de São Paulo na época. Além disso, a família contava com uma fortuna herdada por gerações e inúmeras propriedades. Um renomado médico, Virgílio César dos Reis, era o dono da mansão, e ele teria construído para sua esposa, Maria Cândida Guimarães dos Reis, inspirado nos castelos franceses que ela adorava. A construção chamou muita atenção na época por ser considerada uma das mais caras da região. Virgílio não economizou. Ele contratou um arquiteto francês e vários artistas europeus para construírem o seu castelo. E quando ficou pronto, ele se mudou para lá com sua esposa e seus 2 filhos, Álvaro e Armando. Mas pouco tempo depois do castelo dos sonhos da família ficar pronto, Virgílio morreu. Maria Cândida não conseguiu suportar a perda de seu marido e ficou cada vez mais reclusa no castelinho que ele fez para ela. Ela só tolerava a presença dos filhos, dos empregados e só saía para ir à igreja. Os irmãos eram formados em direito e cuidavam dos negócios da família, que não ia tão bem por conta de dívidas e má gestão ao longo do tempo. Eles tinham personalidades completamente diferentes e não se davam bem. Álvaro, o mais velho, era exibido, mulherengo e gostava de dar grandes festas para ostentar a fortuna de sua família. As festas que ele dava no castelinho eram as mais famosas da região. Já Armando era mais introvertido, sério e não concordava com o estilo de vida do irmão, que esbanjava dinheiro e não levava os negócios da família a sério. E a situação entre os dois piorou muito após a morte do pai. Álvaro queria fechar o cinema da família e abrir um ringue de patinação, esporte que ele praticava e chegou até ganhar alguns prêmios. Ele acreditava na decadência do cinema e queria que o dinheiro da família fosse investido em outro negócio. E patinação era moda e estava em todos os lugares na Europa. Armando, que controlava as finanças da família, não concordou com a ideia. Achou que seria um fracasso e que deveria insistir no cinema. Álvaro, no entanto, já havia reunido investidores e batizado o projeto de Palácio do Gelo. Os irmãos não chegaram em um acordo e a rixa entre eles foi ficando cada vez pior. No dia 12 de maio de 1937, Álvaro e Armando tiveram uma discussão em casa, no Castelinho da Rua Apa. A discussão foi tão feia que resultou nos 2 irmãos apontando armas um para o outro. A mãe, desesperada, entrou no meio para tentar impedir uma tragédia, mas não adiantou. De acordo com a versão oficial, Álvaro atirou primeiro no seu irmão e depois na sua própria mãe. Álvaro não suportou a ideia de ter tirado a vida da sua própria família e tirou a sua própria vida
com 2 tiros no peito. Os 3 estavam mortos na sala do castelinho. O caso parecia estar claro e resolvido para as autoridades da época. Uma família rica com problemas nos negócios e irmãos que não se davam bem era o cenário perfeito para a tragédia que aconteceu. O crime jogou na lama o nome da família dos Reis e a mansão foi abandonada. No entanto, a versão oficial do crime sempre foi alvo de desconfiança por conter várias incongruências. Os corpos estavam perfeitamente posicionados lado a lado, o que era estranho para um assassinato seguido de suicídio. Uma pistola estava ao lado dos corpos e parecia ter sido colocada perfeitamente na cena do crime. As balas que foram encontradas no corpo da mãe não eram da pistola de Álvaro. Isso indica que tinha uma 4ª pessoa na cena do crime. Uma outra evidência sobre a presença de uma outra pessoa é que a mãe tinha levado um tiro nas costas. E isso não era possível com base na posição dos corpos na sala. A pistola que teria matado a matriarca nunca foi encontrada. Os legistas da época também constataram que tinha pólvora nos dedos do irmão mais novo, mas nunca foi para os registros oficiais que Armando teria disparado. A mansão virou alvo de disputa entre outros parentes da família dos Reis, mas acabou sendo adquirida pelo Estado. Uma lei da época determinava que em casos de crimes de homicídio, parentes de 2º grau das vítimas não poderiam receber a herança. Sendo assim, o Castelinho da Rua Apa se tornou um patrimônio público. Durante anos, a construção foi usada de diversas maneiras. Hotelaria, sede de órgãos do governo, e sendo até alugada para gravações de filmes. Porém, a decadência do centro de São Paulo nas décadas seguintes foi isolando cada vez mais o Castelinho. A elite já não morava mais ali, e as mansões foram se tornando cada vez mais símbolos de uma época esquecida no tempo. O Castelinho da Rua Apa foi cada vez mais degradado pelo tempo, falta de manutenção e invasões constantes. Nos anos 90, o poder público perdeu totalmente o controle do Castelinho e parecia não se importar também. O local se tornou ponto de droga e abrigo para pessoas em situação de rua, ficando cada vez mais depredado. Esses novos moradores e frequentadores do Castelinho foram os que mais relataram acontecimentos sobrenaturais no local. Eles alegaram que conseguiam ouvir uma mulher chorando nos corredores, como se estivesse em um eterno luto. Pessoas que passavam na rua também relatavam uma sensação muito ruim ao se aproximarem da mansão. Pessoas que se encontravam dentro do Castelinho para usar drogas evitavam alguns cômodos, como o quarto da viúva e os escritórios dos irmãos. A energia dentro desses cômodos era muito pesada e era quase impossível ficar ali dentro por muito tempo. E também escutavam barulhos dos tiros da tragédia e até as músicas que eram colocadas durante as festas. Médiuns constataram que o Castelinho da Rua Apa era assombrado pelos espíritos da família dos Reis e acreditavam que eles não descansavam por conta da decadência da mansão, que era o símbolo do poder da família. A fama do Castelinho ficou tão grande que chamou a atenção até de um programa de TV dos Estados Unidos, o Ghost Hunters. Eles gravaram um episódio na mansão e alegaram que os espíritos estavam tentando passar um recado. Chegaram a capturar com um gravador o que seria um espírito pronunciando o nome Eduardo. Segundo os médiuns do programa, o nome poderia estar associado à possível 4ª pessoa que estava na cena do crime. Mas nenhum Eduardo foi encontrado entre parentes, amigos próximos e sócios da família dos Reis na época da tragédia. Atualmente, o Castelinho da Rua Apa pertence ao INSS, mas está sob a administração da ONG das Mães, uma organização que oferece acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. A ONG conseguiu uma verba do Estado e da Prefeitura de cerca de R$ 2 milhões e restaurou inteiramente o Castelinho,
mantendo seus traços originais. O prédio também é tombado como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Em 2015, Leda de Castro Kiel, sobrinha neta de Maria Cândida dos Reis, lançou o livro O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades. Leda reuniu no livro todas as pesquisas feitas pela polícia na época da tragédia e como o caso foi muito mal conduzido pelas autoridades. As divergências vão desde a coleta das provas no local até as ações suspeitas de autoridades, políticos e empresários próximos à família dos reis. Segundo Leda, a intenção dela é limpar o nome da família. Apesar de não trazer maiores esclarecimentos sobre o crime, o livro traz outra perspectiva sobre a relação da família e do crime em si. Funcionários que trabalham no Castelinho atualmente e visitantes dizem que não sentem nenhuma presença estranha e nunca presenciaram nenhuma atividade paranormal no local. Pessoas que já presenciaram experiências sobrenaturais no Castelinho também já foram lá atualmente e disseram que aparentemente agora a energia do local é boa. Médiuns que estudam o Castelinho dizem que a restauração da honra da família dos reis e a restauração da mansão podem contribuir muito para finalmente trazer algum alívio às almas perturbadas que estavam presas ali. Famílias quatrocentonas da aristocracia paulistana, como a dos reis, podem ser tão apegadas ao status e posição social que uma mancha na reputação pode ser motivo para que suas almas não descansem nem após a morte. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O centro de São Paulo é uma região muito antiga e com vários relatos sobrenaturais, principalmente quando se fala dessas mansões misteriosas abandonadas e cheias de histórias. E se você tiver alguma indicação de caso que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!